Quando o milionário encontrou uma jovem desmaiada no portão de sua mansão, ele não imaginava que aquela descoberta mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador marcava 5h30 da manhã quando Jorge Aurélio abriu os olhos. Não por necessidade, mas por um hábito que se instalou desde que a insônia se tornou sua companheira fiel. O empresário havia construído um império que incluía mais de 50 empreendimentos espalhados pelo país, mas todo esse sucesso parecia vazio desde que descobriu a traição que mudou sua vida para sempre. Levantou-se do leito king-size que ocupava sozinho há 2 anos e caminhou até a janela panorâmica de seu quarto. A mansão de 3.000 metros quadrados, situada no bairro mais nobre da cidade, era cercada por jardins que ele raramente apreciava. Tudo ali fora planejado para impressionar, para mostrar poder e sucesso, mas agora apenas ecoava sua solidão. Jorge vestiu um roupão de seda e desceu as escadas de mármore Carrara. Cada passo reverberava no hall de entrada, lembrando-o de como aquela casa era grande demais para um homem só. O projeto original havia sido pensado para uma família, para crianças correndo pelos corredores, para jantares com amigos. Hoje apenas ele e os funcionários habitavam aquele espaço. Nassins, cozinha gourmet, preparou seu café preto de sempre. Dona Rosa, a governanta que trabalhava para ele há 15 anos, só chegaria às 7, mas Jorge preferia esses momentos de silêncio. Sentou-se na varanda que dava vista para os jardins, onde seu Antônio cultivava roseiras, hortênsias e uma variedade de plantas que ele próprio havia escolhido, nos tempos em que ainda sonhava com um futuro diferente. As memórias de Afonso e Raquel ainda o assombravam. Afonso havia sido seu melhor amigo desde a faculdade, seu sócio nos negócios e padrinho de casamento que nunca aconteceu. Raquel, com seus olhos verdes e sorriso encantador, havia sido a mulher que ele pensou ser o amor de sua vida. Descobrir que os dois não apenas mantinham um relacionamento às suas costas, mas também haviam desviado mais de R$ 2 milhões da empresa, fora um golpe que o deixou em depressão profunda. Jorge terminou o café e decidiu fazer sua caminhada matinal pelos jardins. Era uma tentativa de combater a ansiedade que o médico havia diagnosticado junto com a depressão. Durante os primeiros meses após a descoberta da traição, havia recusado qualquer tipo de ajuda profissional. Mas quando começou a ter crises de pânico durante reuniões importantes, foi forçado a buscar tratamento. Às 7 horas, Jorge dirigiu-se ao portão para buscar o jornal, como fazia todas as manhãs. Era um ritual que mantinha desde que se mudou para a mansão, uma forma de manter alguma normalidade em sua vida. O portão de ferro forjado, com detalhes em dourado, havia custado uma fortuna e era operado por um sistema de segurança sofisticado que controlava todo o perímetro da propriedade. Foi quando viu a jovem. Ela estava desmaiada no chão, apoiada contra as grades, como se tivesse caminhado até ali e simplesmente desabado. Seus cabelos escuros estavam desalinhados e sujos. Vestia roupas simples, um vestido branco de algodão, que estava amarrotado e manchadas de terra, como se tivesse dormido ao relento. Jorge parou e permaneceu observando por um momento. Sua primeira reação foi ligar para a segurança privada que monitorava a região, mas algo na fragilidade daquela figura o fez hesitar. A jovem parecia ter cerca de 27 anos, e mesmo inconsciente, havia uma expressão de sofrimento em seu rosto que ele reconhecia. Aproximou-se cautelosamente. "Senhorita, você pode me ouvir?" Ela murmurou algo ininteligível, os olhos se movendo sob as pálpebras fechadas. Jorge ajoelhou-se ao lado dela e verificou o pulso. Fraco, mas regular. Sua pele estava fria e pálida, sinais claros de que estava ali há tempo considerável. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" murmurou Jorge. Sem hesitar mais, carregou a jovem até seu carro, um Mercedes-Benz preto que usava para se locomover pela cidade. Ela era surpreendentemente leve, e Jorge notou que suas mãos estavam ásperas, como de quem trabalha com as mãos,
contrastando com a delicadeza de seus traços. Durante o trajeto até o hospital, Jorge observou pelo retrovisor o rosto da jovem. Havia algo nela que despertava sua curiosidade de uma forma que há muito não sentia por nada nem ninguém. Talvez fosse a vulnerabilidade da situação ou talvez o fato de que, pela primeira vez em 2 anos, estava fazendo algo por outra pessoa, sem pensar em benefícios próprios. O Hospital São Vicente era uma instituição privada, onde Jorge havia feito alguns exames durante o tratamento de sua depressão. Conhecia o Dr. Henrique Santos, um clínico geral respeitado que o atendeu prontamente quando soube da situação. Trouxe uma jovem que encontrei desmaiada no portão da minha casa, explicou Jorge enquanto os enfermeiros transferiam a moça para uma maca. Você a conhece? Perguntou o médico. Nunca a vi antes. Estava simplesmente lá quando saí para buscar o jornal. Após uma série de exames iniciais, o Dr. Henrique retornou com informações preocupantes. Ela está com desidratação severa e sinais de exaustão extrema. Pelos exames de sangue, diria que não se alimenta adequadamente há pelo menos 1 semana. Há também evidências de que pode ter sofrido algum trauma psicológico recente. O batimento cardíaco, irregular, e a tensão muscular sugerem estresse pós-traumático. Jorge permaneceu na sala de espera, sem entender exatamente por que não havia simplesmente deixado a jovem aos cuidados médicos e ido embora. Durante as 2 horas que aguardou, folheou revistas sem ler, tomou café que não tinha gosto e respondeu e-mails do trabalho no celular. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para a jovem desconhecida. Dona Rosa ligou 2 vezes perguntando onde ele estava, estranhando sua ausência na hora do café da manhã. Jorge inventou uma desculpa sobre uma reunião de emergência, não sabendo bem por que mentia para a governanta, que o conhecia tão bem. Quando o Dr. Henrique finalmente o chamou, Jorge sentiu uma ansiedade que não experimentava há muito tempo. A jovem estava consciente, sentada na cama do hospital, mas seus olhos verdes demonstravam uma confusão profunda que ia além da desorientação normal após um desmaio. Onde estou? Perguntou ela com voz rouca, como se não tivesse bebido água há dias. Você está no Hospital São Vicente. Eu sou Jorge Aurélio, foi quem a encontrou desmaiada no portão da minha casa esta manhã. Você se lembra do que aconteceu? A jovem olhou para ele com intensidade, como se tentasse encontrar algum reconhecimento em seus traços. Depois levou as mãos à cabeça, massageando as têmporas. Eu não consigo lembrar. Minha cabeça está vazia. Quem é você? Quem sou eu? O Dr. Henrique entrou no quarto nesse momento, segurando alguns papéis com os resultados dos exames. Senhorita, você está sofrendo de amnésia temporária. É uma condição que pode ocorrer após traumas psicológicos severos. Seu cérebro está se protegendo de memórias dolorosas. Amnésia? Repetiu Jorge surpreso. Isso é permanente? Impossível dizer. Pode durar alguns dias, algumas semanas ou até meses. Cada caso é único. O importante é que ela tenha cuidados adequados e um ambiente seguro para se recuperar. A jovem olhou de um para o outro, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu não lembro de nada, nem meu nome, nem onde moro, nem se tenho família. Como isso é possível? Jorge sentiu uma pontada no peito vendo o desespero dela. Era uma sensação estranha. Há 2 anos, havia se fechado completamente para o sofrimento alheio, focando apenas em sua própria dor. Mas algo naquela jovem o tocava de forma diferente. Vamos descobrir quem você é, disse ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Você não tem nenhum documento, nenhum pertence? Ela balançou a cabeça negativamente. Não tenho nada. Nem bolsa, nem carteira. É como se eu tivesse aparecido do nada. O Dr. Henrique explicou que a jovem precisaria de cuidados constantes e observação médica, mas que o hospital não tinha leitos disponíveis para uma internação prolongada sem necessidade médica urgente. A assistente social, uma mulher, chamada Sandra, mencionou a possibilidade de contactar abrigos temporários ou instituições de caridade que pudessem ajudar.
Existem algumas opções, explicou Sandra, mas geralmente são lugares com recursos limitados. Ela precisaria de acompanhamento psicológico especializado e isso pode demorar semanas para ser providenciado pelo sistema público. Jorge olhou para a jovem que absorvia cada palavra com uma expressão de crescente preocupação. Ela parecia ainda mais frágil ali, vestindo o avental hospitalar, sem nenhuma posse pessoal, sem sequer um nome. Não, disse Jorge de forma abrupta, surpreendendo a todos na sala, incluindo a si mesmo. Ela pode ficar na minha casa até recuperar a memória. O Dr. Henrique ergueu as sobrancelhas. Senhor Aurélio, isso é muito generoso. Mas você precisa entender que cuidar de alguém com amnésia traumática requer... Tenho uma casa com vários quartos, funcionários experientes e condições de proporcionar todos os cuidados necessários, interrompeu Jorge. Além disso, posso contratar os melhores profissionais para ajudá-la. A jovem olhou para ele com uma mistura de gratidão e surpresa. Você faria isso? Por uma completa estranha? Jorge hesitou por um momento. Ele próprio não entendia completamente suas motivações. Todos merecem uma chance de se recuperar em um ambiente seguro. Obrigada, disse ela. E pela primeira vez desde que acordara, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Prometo que não vou ser um incômodo. Durante o trajeto de volta para a mansão, Jorge observou como a jovem olhava pela janela com curiosidade, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Ela fazia pequenos comentários sobre as árvores, as casas, o movimento da cidade, com uma inocência que era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Vamos chamá-la de Maria, sugeriu Jorge. Até você se lembrar do seu verdadeiro nome. Maria, repetiu ela, testando o nome. Parece familiar. Talvez seja realmente meu nome. Ou talvez seja porque é um nome que faz você se sentir segura, observou Jorge, surpreso pela sensibilidade de seu próprio comentário. Quando chegaram à mansão, Dona Rosa estava varrendo a varanda da entrada. A governanta, uma mulher de 55 anos que havia criado 3 filhos e conhecia Jorge desde quando ele era apenas um jovem empresário em ascensão, parou o que estava fazendo quando viu os dois se aproximando. Senhor Jorge, pensei que estava numa reunião de emergência, disse ela observando Maria com curiosidade discreta. Houve uma mudança de planos, Dona Rosa. Esta é Maria. Ela vai ficar conosco por um tempo, até resolver alguns problemas pessoais. Dona Rosa, com sua experiência de vida, imediatamente percebeu que havia mais na história do que Jorge estava contando. A jovem tinha uma aparência frágil, roupas simples e um olhar perdido que despertava instintos maternais. Seja bem-vinda, querida, disse ela calorosamente. Imagino que deva estar cansada. Maria sorriu timidamente. Obrigada. Sua casa é linda, senhor. Jorge, ele respondeu. Apenas Jorge. Sua casa é linda, Jorge. Parece um palácio. Jorge conduziu Maria por um tour pela mansão, observando suas reações a cada ambiente. Ela demonstrava admiração genuína pela biblioteca, com suas estantes de mogno que iam do chão ao teto, pela sala de estar decorada com antiguidades europeias, pela cozinha gourmet equipada com eletrodomésticos de última geração. Você vive aqui sozinho? Perguntou Maria quando chegaram ao segundo andar. Sim, respondeu Jorge, sentindo uma pontada de constrangimento. A casa foi projetada para outras circunstâncias. Deve ser muito solitário, observou ela com uma sinceridade que o pegou desprevenido. Jorge parou em frente à porta do quarto de hóspedes. Este será seu quarto. Dona Rosa vai providenciar roupas e tudo o que você precisar. O quarto era espaçoso, com uma cama queen size, uma escrivaninha de madeira maciça, um closet e uma varanda que dava vista para os jardins. Maria caminhou até a janela e observou seu Antônio trabalhando entre as flores. É perfeito, disse ela. Obrigada por tudo isso. Eu não sei como vou retribuir. Não precisa retribuir nada, respondeu Jorge, mas ficou observando como ela se movia pelo quarto, tocando delicadamente os móveis
como se estivesse memorizando cada detalhe. Naquela noite, Jorge jantou pela primeira vez em 2 anos na sala de jantar formal, em vez de comer rapidamente na cozinha ou em seu escritório. Dona Rosa havia preparado uma refeição completa: sopa de legumes, frango assado com ervas, salada e uma sobremesa caseira. Maria comeu com apetite, elogiando cada prato. "Faz tanto tempo que não como algo tão gostoso", comentou, e depois parou, confusa. "Espera, como posso saber isso se não me lembro de nada?" "Algumas memórias são mais profundas que outras", explicou Jorge. "Seu corpo lembra de coisas que sua mente esqueceu." Durante a refeição, Maria fez perguntas simples sobre a cidade, sobre a casa, sobre a rotina. Jorge se pegou falando mais do que havia falado em meses, explicando sobre seu trabalho, sobre os jardins, sobre os funcionários que cuidavam da propriedade. "Você trabalha muito?" perguntou ela. "Talvez mais do que deveria", admitiu Jorge. "Por quê?" A pergunta simples o pegou desprevenido. Porque é mais fácil se manter ocupado." "Mais fácil do que o quê?" Jorge hesitou. "Mais fácil do que pensar em outras coisas." Maria assentiu como se entendesse perfeitamente. "Às vezes sinto que minha mente está fazendo isso também, evitando pensar em alguma coisa." Após o jantar, Jorge mostrou a Maria como usar o sistema de segurança da casa. Explicou os horários dos funcionários e deu-lhe um celular para emergências. Ela absorveu todas as informações com atenção, fazendo perguntas práticas que demonstravam inteligência e maturidade. "Há alguma coisa que você precisa saber sobre mim?" perguntou ela antes de se retirar para o quarto. Jorge pensou por um momento. "Sou uma pessoa reservada. Não costumo receber visitas ou ter muita vida social. Se isso a incomoda..." "Não, me incomoda", interrompeu Maria. "Na verdade, me sinto mais segura assim. Grandes multidões me deixam ansiosa, embora eu não saiba por quê." Naquela noite, Jorge ficou acordado até tarde, observando da janela de seu quarto a luz acesa no quarto de hóspedes. Era estranho saber que havia outra pessoa na casa, mas não era uma sensação desconfortável. Pela primeira vez em 2 anos, a mansão não parecia completamente vazia. Do outro lado do corredor, Maria também estava acordada, olhando pela janela para os jardins iluminados. Algo naquele lugar a fazia sentir segura, mas também havia uma sensação persistente de que estava fugindo de alguma coisa. Cada vez que tentava forçar a memória, sentia uma ansiedade crescente, como se seu subconsciente estivesse protegendo-a de algo terrível. O que ela não sabia era que, nos próximos dias, tanto ela quanto Jorge descobririam que às vezes o que mais precisamos não é recuperar o passado, mas ter coragem para construir um futuro completamente novo. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto de hóspedes quando Maria acordou, desorientada por alguns segundos antes de lembrar onde estava. O quarto luxuoso, a cama confortável, o silêncio da mansão, tudo ainda parecia irreal. Levantou-se e caminhou até a varanda, observando seu Antônio, que já trabalhava entre as roseiras, mesmo com o sol nascente ainda pintando o céu de tons alaranjados. Uma semana havia se passado desde sua chegada, e Maria começara a desenvolver uma rotina própria. Acordava cedo, tomava banho no banheiro de mármore que ainda a impressionava e descia para o café da manhã que Dona Rosa preparava com dedicação maternal. Jorge já estava na mesa quando ela chegou à cozinha, lendo relatórios financeiros enquanto tomava seu café preto. Ele usava um terno escuro impecavelmente cortado, preparando-se para mais um dia no escritório central de sua empresa. "Bom dia", cumprimentou Maria, notando como Jorge parecia sempre tenso durante as manhãs, como se carregar o peso do mundo nos ombros. "Bom dia. Dormiu bem?" "Sim, obrigada. Esse quarto é mais confortável que qualquer lugar que eu imagino." Já ter dormido. Dona Rosa colocou na mesa um café da manhã completo. Pães frescos, geleias caseiras, frutas cortadas, ovos mexidos e suco de laranja espremido na hora. Maria sempre se sentia constrangida com toda aquela fartura, especialmente porque não podia contribuir financeiramente.
Dona Rosa, deixe-me ajudar com alguma coisa, insistiu Maria como fazia todas as manhãs. Não, querida. Você está aqui para se recuperar, não para trabalhar. Mas eu me sinto inútil sem fazer nada. Além disso, Maria parou no meio da frase com uma expressão confusa. Além disso, o quê? Perguntou Jorge, erguendo os olhos dos papéis. Não sei. Ia dizer que me sinto bem quando ajudo, como se fosse natural para mim. Mas como posso saber o que é natural se não me lembro de nada? Jorge observou a frustração dela. Durante aquela semana, havia testemunhado várias situações semelhantes. Momentos em que Maria demonstrava conhecimentos ou preferências que não conseguia explicar. Talvez você sempre tenha sido uma pessoa prestativa, sugeriu ele. Ou talvez eu tenha vindo de uma situação onde precisava trabalhar muito para sobreviver, respondeu Maria, e uma sombra passou por seu rosto. Conforme os dias passavam, Jorge começou a notar peculiaridades no comportamento de Maria que despertavam sua curiosidade. Ela tinha conhecimentos práticos surpreendentes. Sabia como cuidar de plantas, organizava os livros da biblioteca com um sistema eficiente e demonstrava habilidades culinárias, quando Dona Rosa finalmente a deixou ajudar na cozinha. Onde você aprendeu a fazer esse molho? Perguntou Dona Rosa numa tarde, observando Maria preparar um refogado de legumes que exalava um aroma delicioso. Não sei, respondeu Maria, mexendo os ingredientes com movimentos automáticos. Minha mão simplesmente sabe o que fazer. Jorge, que havia chegado mais cedo do trabalho, algo que vinha acontecendo com frequência desde a chegada de Maria, observou a cena da porta da cozinha. Havia algo gracioso na forma como ela se movia, uma economia de gestos que sugeria familiaridade com trabalhos domésticos. Você tem mãos de quem está acostumada a trabalhar, comentou ele. Maria olhou para as próprias mãos, notando os calos que Jorge havia observado desde o primeiro dia. Você acha que eu trabalhava com limpeza, cozinha? Não necessariamente. Poderia ser jardinagem, artesanato, qualquer coisa que exigisse trabalho manual. Às vezes sonho com tecidos, revelou Maria. Cores, texturas. Acordei hoje de manhã, com a sensação de que estava costurando alguma coisa. Foi numa noite chuvosa, uma semana e meia após a chegada de Maria, que Jorge experimentou algo que não sentia há 2 anos. Curiosidade genuína sobre outra pessoa. Ele havia chegado em casa e encontrado Maria na biblioteca, lendo um romance que ela havia escolhido da estante. Como está o livro? Perguntou Jorge, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde ela lia. Fascinante. É sobre uma mulher que perde tudo num incêndio e precisa reconstruir a vida do zero. Jorge sorriu ironicamente. Parece familiar. Por isso escolhi, admitiu Maria. Sinto como se pudesse entender o que ela está passando. E você? Sente que está reconstruindo algo? Maria fechou o livro e o apoiou no colo. Não sei se estou reconstruindo ou construindo pela primeira vez. É estranho. Às vezes tenho a sensação de que minha vida anterior não era realmente minha, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O que quer dizer? É difícil explicar. Quando acordo de manhã e vejo este quarto, esta casa, vocês me tratando com tanta gentileza, sinto como se fosse a primeira vez que posso ser eu mesma, quem quer que eu seja. Jorge ficou em silêncio, processando as palavras dela. Você já pensou que talvez sua vida anterior não fosse feliz? Sim, respondeu Maria sem hesitar. Na verdade, tenho certeza disso. Não consigo lembrar de detalhes, mas há uma sensação constante de alívio, como se tivesse escapado de alguma coisa. A vulnerabilidade na voz dela tocou algo profundo em Jorge. Às vezes escapar é necessário. Você também escapou de alguma coisa? Jorge hesitou. Durante toda a sua vida adulta, havia sido extremamente reservado sobre questões pessoais. Mas algo na presença de Maria, na forma como ela o ouvia sem julgamentos, o fazia querer se abrir. De pessoas que me machucaram, respondeu finalmente. Quer falar sobre isso? Jorge olhou para Maria, seus olhos verdes refletindo a luz do abajur. Havia algo nela que transmitia segurança, como se fosse impossível ela machucá-lo. Talvez.
mas não hoje. Maria assentiu compreensivamente. Quando você quiser, ou nunca, se preferir. Mas saiba que, se quiser falar, eu vou ouvir. 2 dias depois, numa manhã de sábado em que Jorge não havia ido ao escritório, ele encontrou Maria no jardim de inverno, onde ela passara a maior parte do tempo observando as plantas e lendo. O espaço havia se tornado seu refúgio favorito, um ambiente fechado com vidros transparentes que permitia a entrada da luz natural. "Posso sentar?" perguntou Jorge, indicando a cadeira ao lado da espreguiçadeira onde Maria lia. "Claro, é sua casa." "Nossa casa", corrigiu Jorge, surpreendendo a ambos com a espontaneidade da correção. Maria sorriu. "Nossa casa, então." Jorge ficou em silêncio por alguns minutos, observando as plantas que seu Antônio cultivava com tanto cuidado. "Você perguntou sobre as pessoas que me machucaram. Você não precisa..." "Quero falar", interrompeu Jorge. "Faz tempo que não falo sobre isso com ninguém. Na verdade, nunca falei sobre isso com ninguém." Maria fechou o livro e se virou para ele, dando-lhe atenção total. "Há 2 anos descobri que meu melhor amigo e minha noiva estavam tendo um caso às minhas costas. Não apenas isso, eles também haviam desviado mais de 10 milhões de reais da nossa empresa." "Meu Deus", murmurou Maria. "Afonso era meu sócio desde que começamos a empresa, há 15 anos. Éramos amigos desde a faculdade. Ele conhecia todos os meus sonhos, meus medos, meus planos para o futuro. E Raquel, eu estava planejando pedir ela em casamento." Jorge pausou, as memórias ainda dolorosas mesmo após 2 anos. "Como você descobriu?" "Por acaso. Cheguei em casa mais cedo num dia e os encontrei juntos. Mas o pior não foi isso. Quando os confrontei, descobri que eles haviam forjado minha assinatura em vários documentos, transferido dinheiro para contas fantasmas, vendido propriedades sem meu conhecimento. Eles estavam planejando fugir do país." "E o que você fez?" "Processei os 2 criminalmente. Consegui recuperar parte do dinheiro, mas eles fugiram antes de serem presos. Estão vivendo em algum país sem extradição, provavelmente gastando meu dinheiro." Maria estendeu a mão e tocou o braço dele, um gesto simples que o surpreendeu pela naturalidade. Deve ter sido devastador descobrir que as 2 pessoas em quem mais confiava o traíram. "Foi. Entrei em depressão profunda, comecei a ter crises de pânico. Passei meses sem conseguir confiar em ninguém. Demiti metade dos funcionários porque achava que todos estavam conspirando contra mim. E agora? Como se sente?" Jorge olhou para ela, percebendo que era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta de forma tão direta e sincera. "Melhor. Muito melhor, na verdade. Desde que você chegou aqui." A confissão de Jorge criou uma intimidade nova entre eles. Nos dias seguintes, suas conversas se tornaram mais profundas e mais pessoais. Jorge começou a chegar em casa mais cedo, não por obrigação, mas porque queria estar lá. Maria, por sua vez, parecia florescer na segurança daquele ambiente. Dona Rosa observava as mudanças com satisfação maternal. Jorge sorria mais, comia melhor e, pela primeira vez em 2 anos, demonstrava interesse genuíno em atividades além do trabalho. Maria, que chegara frágil e perdida, estava ganhando confiança e desenvolvia uma personalidade que encantava todos na casa. "Senhor Jorge está diferente", comentou Dona Rosa com seu Antônio enquanto preparavam o jardim para o inverno que se aproximava. "A menina fez bem para ele", concordou o jardineiro. "Ontem ele me perguntou sobre as flores da primavera. Há anos não demonstrava interesse em nada além de trabalho." "Ela também está diferente", observou Dona Rosa. "Quando chegou parecia assustada com tudo. Agora ri, faz perguntas, ajuda na cozinha. É como se estivesse descobrindo quem realmente é." Foi numa tarde de terça-feira que Maria teve seu primeiro episódio de ansiedade severa desde a chegada. Jorge havia saído para uma reunião importante e Maria estava ajudando Dona Rosa a organizar algumas roupas de inverno, quando encontrou no fundo de um armário um vestido de noiva guardado em uma capa protetora. "De quem é este vestido?" perguntou Maria, sua voz estranhamente tensa. Dona Rosa suspirou. Era da ex-noiva do Sr. Jorge. Ele nunca teve coragem de se desfazer das coisas dela.
Maria sentiu uma onda de pânico inexplicável. Suas mãos começaram a tremer. A respiração ficou ofegante e ela precisou se sentar no chão. Querida, o que está acontecendo? Perguntou Dona Rosa alarmada. Não sei. O vestido... Casamento. Não posso. Maria estava claramente tendo uma crise de pânico. Dona Rosa correu para buscar um copo d'água e ligou para Jorge, que cancelou imediatamente sua reunião e voltou para casa. Quando Jorge chegou, encontrou Maria no jardim de inverno, ainda tremendo e com o rosto pálido. Ele se ajoelhou ao lado dela, falando com voz calma e reconfortante. Maria, você está segura. Estou aqui. Respire comigo devagar. Levou alguns minutos para ela se acalmar completamente. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras foram um sussurro carregado de medo. Tinha um vestido. Eu tinha que usar um vestido. Mas não queria. Alguém me obrigava. Jorge sentiu raiva crescendo em seu peito. Alguém havia machucado Maria, e isso o incomodava mais do que esperava. Você não precisa usar vestido nenhum aqui. Você está segura. Promete? Prometo. Naquela noite, Jorge tomou uma decisão. Chamou uma empresa de limpeza especializada e mandou retirar todas as roupas e pertences de Raquel que ainda estavam guardados na casa. Era hora de se livrar definitivamente do passado. Maria assistiu da janela do seu quarto enquanto os funcionários carregavam caixas para fora da mansão. Quando Jorge subiu para falar com ela, encontrou-a ainda observando. Obrigada, disse. Ela simplesmente, por quê? Por se livrar das coisas dela, sei que deve ser difícil. Jorge se aproximou da janela. Na verdade, é libertador. Deveria ter feito isso há muito tempo. Por que não fez? Porque estava com medo de esquecer as lições que aprendi. Mas percebi que guardar essas coisas não era sobre lembrar as lições. Era sobre se punir. Maria se virou para ele. E agora? Agora quero olhar para a frente, não para trás. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as últimas caixas sendo carregadas. Jorge? Sim? Obrigada por me deixar ficar aqui. Sei que não é fácil abrir sua casa para uma estranha. Você não é mais uma estranha, Maria. Você é... Jorge parou, percebendo que não sabia exatamente como definir o que Maria era para ele. Sou o quê? Você é importante para mim, disse ele finalmente. A honestidade de suas palavras surpreendendo a ambos. No final da segunda semana, Maria revelou um talento que ninguém esperava. Dona Rosa havia rasgado acidentalmente uma toalha de mesa antiga e cara, ficando desesperada, porque era uma das favoritas de Jorge. Posso tentar consertar, ofereceu Maria. Querida, está muito rasgada, vai precisar de um profissional. Deixe-me tentar. Se piorar, vocês podem jogar fora mesmo. Maria passou a tarde toda trabalhando na toalha, usando uma agulha e linha que pediu para Dona Rosa comprar. Quando Jorge chegou em casa, encontrou-a na mesa da cozinha, fazendo pontos minúsculos e precisos. O que está fazendo? Tentando consertar a toalha que Dona Rosa rasgou. Jorge observou o trabalho. Os pontos eram perfeitos, quase invisíveis, e o conserto estava ficando impecável. Onde você aprendeu a costurar assim? Não sei. Minha mão simplesmente sabe o que fazer. Isso não é costura básica, Maria. Você tem um talento profissional. Quando Maria terminou o conserto, a toalha parecia nova. Até mesmo as bordas do rasgo haviam sido reforçadas com um trabalho artístico que melhorava o design original. Isso é incrível, murmurou Jorge, examinando o trabalho. Você deve ter sido costureira, ou bordadeira, ou algo do tipo. Talvez, concordou Maria, mas havia uma expressão pensativa em seu rosto. Mas por que isso me deixa ansiosa? Se eu gostava de costurar, por que sinto um aperto no peito quando penso nisso? Conforme os dias passavam, a conexão entre Jorge e Maria se aprofundava de formas sutis, mas significativas. Ele começou a trazer flores para ela, não as caras orquídeas que costumava comprar para impressionar clientes, mas flores simples que ele escolhia pensando no que ela poderia gostar. Maria, por sua vez, começou a cuidar dos detalhes da casa, que tornavam o ambiente mais acolhedor. Reorganizou a sala de estar
de forma a criar cantos de conversa mais íntimos. Colocou livros nas mesas, acendeu velas aromáticas que comprara com o dinheiro que Jorge insistira em lhe dar para pequenas despesas. A casa está diferente, comentou Jorge numa noite olhando ao redor da sala de estar. Diferente como? Mais viva, como se fosse realmente um lar, não apenas um lugar para dormir. É o que sinto quando acordo aqui, confessou Maria. Pela primeira vez sinto que estou em casa. Jorge a observou arrumando os livros na mesa de centro. Seus movimentos graciosos e naturais. Havia algo nela que despertava nele, sentimentos que pensara ter perdido para sempre. Maria? Sim? Você já pensou no que vai fazer quando recuperar a memória? A pergunta pegou Maria de surpresa. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Por que pergunta isso? Curiosidade, lhe mentiu Jorge, mas ambos sabiam que havia mais por trás da pergunta. Tenho medo, admitiu Maria. Medo de descobrir que minha vida anterior era terrível. Medo de ter que voltar para ela. Medo de... De quê? De ter que deixar. Isso tudo. De deixar você. A honestidade dela criou um momento de tensão carregada de emoção. Jorge se aproximou e pela primeira vez desde que ela chegara, o espaço entre eles parecia carregado de possibilidades. E se você não precisasse ir embora? Perguntou ele em voz baixa. O que quer dizer? E se quando sua memória voltasse, você descobrisse que pode escolher seu futuro, que pode decidir ficar? Maria o olhou nos olhos, procurando por sinais do que ele realmente queria dizer. Você gostaria que eu ficasse? Jorge hesitou por apenas um segundo antes de responder. Sim, muito. Naquela noite, ambos foram para seus quartos com uma nova consciência do que estava crescendo entre eles. Jorge ficou acordado, olhando o teto e se perguntando se estava sendo imprudente ao se permitir sentir algo por uma mulher cuja vida era um mistério completo. Maria, do outro lado do corredor, também estava desperta, tocando o colar simples que Jorge havia lhe dado como presente. Uma corrente de prata com um pequeno pingente em forma de coração, que ele disse ter escolhido, porque combinava com sua personalidade. Pela primeira vez desde que acordara sem memória, Maria não estava ansiosa para recuperar o passado. O presente, ali naquela casa com aquele homem gentil que estava curando suas próprias feridas enquanto a ajudava com as dela, parecia mais real e valioso que qualquer coisa que pudesse ter perdido. Mas ambos sabiam que a realidade do passado de Maria eventualmente viria à tona. A questão era, quando isso acontecesse, o que eles haviam construído juntos seria forte o suficiente para sobreviver à verdade. O vento balançava as árvores do jardim e uma tempestade se aproximava no horizonte, tanto literal quanto metaforicamente. Era uma sexta-feira do final de março, quando as previsões meteorológicas começaram a anunciar uma tempestade severa que atingiria a região durante o fim de semana. Jorge estava no escritório finalizando os últimos relatórios da semana, quando seu assistente Marcos entrou com uma expressão preocupada. Senhor Aurélio, a Defesa Civil emitiu um alerta laranja para tempestades com ventos de até 100 km/h. Estão recomendando que as pessoas evitem sair de casa. Jorge olhou pela janela do seu escritório no 25º andar do edifício comercial. O céu, que pela manhã estava azul claro, agora mostrava nuvens escuras se acumulando no horizonte. Cancele todos os compromissos de segunda-feira de manhã, instruiu Jorge. Se a tempestade for severa como prevêem, pode haver quedas de energia e problemas no trânsito. Durante o trajeto para casa, Jorge notou como o movimento nas ruas estava mais intenso que o normal para um fim de tarde de sexta-feira. As pessoas corriam para fazer compras de última hora, abasteciam os carros e se preparavam para um fim de semana em casa. Quando chegou à mansão, encontrou Maria e Dona Rosa na cozinha, organizando mantimentos e verificando as lanternas. Já souberam da tempestade? Perguntou Jorge. Sim, Dona Rosa está me ensinando como nos preparamos para essas situações, respondeu Maria. Nunca passei por uma tempestade, pelo menos não me lembro de ter passado. Jorge observou como Maria seguia atentamente as instruções de Dona Rosa,
organizando velas, lanternas, pilhas e água em recipientes limpos. Havia algo tocante na seriedade com que ela tratava cada tarefa, como se fosse uma aventura nova. "O gerador está funcionando?" perguntou Jorge a seu Antônio, que acabara de entrar carregando lenha para a lareira. "Testei hoje de manhã, Sr. Jorge, mas com uma tempestade dessas, nunca se sabe. É melhor estar preparado para ficar sem energia elétrica por um tempo." Enquanto a tarde avançava, o vento começou a se intensificar. As árvores do jardim balançavam vigorosamente e o céu escurecia progressivamente, criando uma atmosfera quase dramática ao redor da mansão. Maria passou a tarde observando as nuvens pela janela do jardim de inverno, fascinada pela força da natureza se manifestando. "Nunca vi nada assim", comentou ela quando Jorge se juntou a ela. "Pode ser perigoso, mas é realmente impressionante", concordou Jorge. "Esta casa foi construída para resistir a tempestades, então estaremos seguros." "Não estou com medo", disse Maria, e Jorge percebeu que era verdade. "Na verdade, me sinto excitada, como se alguma coisa importante fosse acontecer." Jorge olhou para ela, intrigado pela observação. "Por que diz isso?" "Não sei explicar. É apenas um pressentimento." Dona Rosa preparou um jantar especial para a noite. Sopa de legumes, pão caseiro, carne assada e uma sobremesa que encheu a casa com aroma de canela e baunilha. Ela e as outras funcionárias morariam na casa durante o fim de semana, uma precaução que Jorge sempre tomava durante tempestades severas. "É melhor estarmos todos juntos", explicou ele a Maria. "Se acontecer alguma emergência, é mais seguro termos todo mundo no mesmo lugar." Por volta das 10 da noite, a tempestade chegou com toda a sua força. O vento uivava ao redor da mansão, a chuva batia contra as janelas com intensidade impressionante, e raios iluminavam o céu escuro em intervalos regulares. Jorge e Maria estavam na biblioteca, ele lendo relatórios à luz do abajur e ela trabalhando em um bordado que havia começado alguns dias antes, um projeto simples que a ajudava a relaxar e que demonstrava ainda mais claramente suas habilidades, com agulha e linha. "A tempestade está bem forte", observou Maria, erguendo os olhos do bordado quando um trovão particularmente alto ecoou pela casa. "Sim, mas estamos seguros aqui", tranquilizou Jorge. Foi nesse momento que as luzes piscaram, uma vez, duas vezes, e depois se apagaram completamente, mergulhando a mansão na escuridão total. "Lá se foi a energia", disse Jorge, levantando-se para buscar uma lanterna que haviam deixado preparada na mesa. Mas quando acendeu a lanterna, em vez de encontrar ansiedade no rosto de Maria, Jorge viu curiosidade e até mesmo um leve sorriso. "Por que está sorrindo?", perguntou ele. "Porque agora somos obrigados a parar tudo e simplesmente estar aqui, juntos." Com a energia elétrica cortada, Jorge tentou ligar o gerador, mas descobriu que um raio havia danificado o sistema elétrico secundário. Eles teriam que passar a noite apenas com velas e lanternas. "Bem", disse Jorge voltando à biblioteca onde Maria o aguardava, "parece que vamos ter uma noite à luz de velas." "Não me importo", respondeu Maria, acendendo várias velas que estavam espalhadas pela sala. "Na verdade, prefiro assim. A luz artificial às vezes me incomoda." Jorge se sentou no sofá ao lado de Maria, algo que raramente fazia. Normalmente, mantinha uma distância respeitosa, sentando-se na poltrona em frente. Mas algo sobre a intimidade criada pela escuridão e pelo som da tempestade lá fora o fez buscar proximidade. "Sabe", disse ele, observando as sombras dançarem nas paredes, "faz anos que não fico simplesmente sentado sem fazer nada produtivo." "E como se sente?" "Estranho, mas bom." Maria riu baixinho. "Você trabalha demais. É o que todos dizem. Mas por que você trabalha tanto? E não me diga que é apenas porque gosta." Jorge ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. A luz das velas criava uma atmosfera íntima que parecia encorajar honestidade. "Porque quando estou trabalhando não penso em outras coisas", admitiu finalmente. "Em que tipo de outras coisas?" "Em como me sinto sozinho. Em como desperdicei anos da minha vida confiando nas pessoas erradas."
em como talvez eu nunca consiga confiar em alguém novamente. Maria se virou para ele no sofá, suas pernas dobradas sob o corpo. E agora? Ainda sente isso? Jorge olhou para ela, a luz dourada das velas realçando a delicadeza de seus traços. Não. Desde que você chegou, não sinto mais isso. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da biblioteca, um silêncio confortável se instalou entre eles. Jorge se deu conta de que era a primeira vez que conseguia relaxar completamente na presença de outra pessoa, desde a traição de Afonso e Raquel. Posso perguntar uma coisa? Disse Maria. Claro. Como você consegue ser tão gentil comigo depois de ter sido traído pelas pessoas em quem mais confiava? Não tem medo de que eu também o machuque? Jorge considerou a pergunta cuidadosamente. Tenho, admitiu. Mas com você é diferente. Por quê? Porque você não quer nada de mim. Não está aqui pelo meu dinheiro, minha posição, ou por qualquer benefício. Você simplesmente está aqui. E isso basta? Mais que basta, é tudo. Maria sentiu uma emoção intensa crescendo em seu peito. Jorge, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Mesmo sem lembrar do meu passado, eu sei que nunca me senti tão segura e feliz quanto me sinto aqui, com você. Jorge se aproximou, mais dela no sofá. Maria, não, deixe-me terminar. Sei que minha situação é complicada. Não sei quem sou, de onde vim ou que tipo de vida deixei para trás, mas sei que não quero ir embora daqui. Não quero deixar você. Você não precisa ir embora, disse Jorge, sua voz mais baixa e intensa. Nunca. O momento se intensificou entre eles. Jorge ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto de Maria, acariciando sua bochecha com o polegar. Ela fechou os olhos e se inclinou para o toque. Maria, murmurou Jorge. Sim? Posso... Em resposta, Maria se aproximou mais, eliminando a distância entre eles. Jorge a beijou suavemente, um beijo cheio de ternura e sentimentos que haviam crescido ao longo das semanas anteriores. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Isso é real? Perguntou Maria, encostando a testa na dele. É a coisa mais real que senti em anos, respondeu. Jorge. Eles permaneceram abraçados, ouvindo a tempestade lá fora e sentindo como se algo fundamental tivesse mudado entre eles para sempre. Jorge acordou no sofá da biblioteca, com Maria dormindo em seus braços. Eles haviam passado a noite conversando, se beijando suavemente e simplesmente aproveitando a proximidade um do outro. A tempestade havia diminuído durante a madrugada e agora apenas uma chuva leve batia contra as janelas. A energia ainda não havia voltado, mas os primeiros raios de sol começavam a entrar pela janela, criando uma luz dourada que realçava a beleza de Maria adormecida. Jorge observou seu rosto sereno, livre das expressões de ansiedade que às vezes apareciam quando ela tentava forçar a memória. Naquele momento, ela parecia em completa paz. Maria abriu os olhos lentamente e sorriu quando viu Jorge observando-a. Bom dia, murmurou ela. Bom dia, como se sente? Perfeita, respondeu Maria, esticando-se como um gato. Absolutamente perfeita. Jorge sorriu e a beijou na testa. A tempestade passou. Pena, disse Maria. Gostei da nossa noite sem energia elétrica. Podemos ter mais noites assim, mesmo com energia, sugeriu Jorge. Promete? Prometo. Com o retorno da energia elétrica no fim da manhã de sábado, a rotina da casa voltou ao normal, mas a dinâmica entre Jorge e Maria havia mudado completamente. Eles não tentavam mais manter distância respeitosa. Caminhavam de mãos dadas pelos jardins, Maria se sentava ao lado de Jorge durante as refeições e ele a beijava suavemente sempre que passava por ela. Dona Rosa observava as mudanças, com satisfação maternal evidente. Finalmente, murmurou ela para seu Antônio, enquanto os observava pela janela da cozinha. Fazia tempo que o senhor Jorge precisava de alguém para cuidar e que cuidasse dele. A menina é especial, concordou seu Antônio.
tem um coração bom. E ele também. Eles combinam bem. Naquela noite de sábado, Jorge e Maria jantaram sozinhos na sala de jantar, com velas acesas, mesmo com a energia funcionando. Uma nova tradição que haviam decidido adotar. Jorge, disse Maria durante a sobremesa, posso perguntar uma coisa? Sempre. O que você sente por mim? Jorge pausou, colocando o garfo no prato. Era uma pergunta direta que merecia uma resposta igualmente direta. Estou apaixonado por você, disse ele sem hesitar. Completamente apaixonado. Maria sorriu, seus olhos brilhando na luz das velas. Eu também estou apaixonada por você. Mesmo sem saber quem você realmente é. Eu sei quem sou quando estou com você, respondeu Maria. Isso não é suficiente? Jorge se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. É mais que suficiente, é tudo. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Maria, eu quero que você saiba que não importa o que descobrirmos sobre seu passado, nada vai mudar o que sinto por você. Nada. E se meu passado for terrível? E se eu tiver feito coisas horríveis? Não acredito que você seja capaz de fazer qualquer coisa horrível, disse Jorge com convicção. Mas mesmo que tenha, o que importa é quem você é agora. E a pessoa que você é agora é maravilhosa. Enquanto Jorge e Maria desfrutavam de sua felicidade, Maria começou a ter sonhos mais vívidos. Não memórias completas, mas fragmentos, que a deixavam agitada. Na madrugada de domingo, ela acordou subitamente, suando e com o coração acelerado. Jorge, que havia começado a dormir no quarto de hóspedes ao lado do dela, ainda mantendo a propriedade, mas estando por perto, escutou quando ela gritou. Maria! O que foi? Perguntou ele, correndo para o quarto dela. Eu sonhei com um homem, disse ela, tremendo. Um homem alto com cabelos escuros e olhos frios. Ele estava gritando comigo, me segurando pelo braço com força. Jorge sentou-se na cama e a abraçou. Foi apenas um sonho. Não, disse Maria, balançando a cabeça. Era uma memória, tenho certeza. O que mais você lembra? Ele dizia que eu era propriedade dele, que não podia sair, e havia uma data, um casamento. Jorge sentiu um frio no estômago. Um casamento? Acho que era meu casamento com ele, mas eu não queria. Estava tentando fugir. As peças começaram a se encaixar na mente de Jorge. Maria havia aparecido em sua porta, ferida, com roupas simples, sem documentos, desesperada. Se ela havia fugido de um casamento forçado... Maria, disse ele gentilmente, você se lembra do nome dele? Não, só me lembro do medo. Muito medo. Jorge assegurou mais forte. Você está segura agora. Comigo você está segura. E se ele me encontrar? Não vai encontrar. E se encontrar, vou protegê-la. Promete? Com minha vida, disse Jorge. E pela primeira vez, desde que conhecera Maria, compreendeu completamente a profundidade de seus sentimentos por ela. Não apenas a amava, estava disposto a fazer qualquer coisa para mantê-la segura. O domingo passou tranquilamente, mas ambos sabiam que algo havia mudado. As memórias de Maria estavam voltando, aos poucos, e isso significava que em breve eles teriam que enfrentar a realidade de seu passado. Jorge passou o dia fazendo algumas ligações discretas para um investigador particular que havia usado durante o caso de Afonso e Raquel. Se Maria estava em perigo, ele queria estar preparado. Maria, por sua vez, tentou forçar mais memórias, mas só conseguiu recuperar fragmentos. Um homem autoritário, um ambiente luxuoso, mas opressivo, e uma sensação constante de estar presa. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Jorge tomou Maria em seus braços. Não importa o que descobrirmos amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, disse ele. Nós vamos enfrentar juntos. Você tem certeza? Perguntou Maria, olhando em seus olhos. Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que você mudou minha vida para melhor. E tenho certeza de que juntos podemos superar qualquer coisa. Maria se aninhou em seus braços, sentindo-se segura apesar dos medos sobre o passado. Pela primeira vez em sua vida, pelo menos na vida que conseguia lembrar,
Ela sabia o que era amar e ser amada de verdade. Mas ambos sabiam que a tempestade que havia passado na sexta-feira era apenas um prelúdio para a tempestade emocional que estava por vir. A questão agora era: o amor que haviam encontrado seria forte o suficiente para resistir às revelações do passado? Era uma segunda-feira ensolarada, 3 semanas após a tempestade que havia mudado tudo entre Jorge e Maria, quando as memórias começaram a voltar com mais intensidade. Maria estava no jardim de inverno, trabalhando em um novo bordado, um projeto mais complexo que representava um campo de flores silvestres, quando uma onda de lembranças a atingiu como um tsunami. Ela estava segurando a agulha quando, de repente, viu-se numa sala elegante, suas mãos trabalhando febrilmente em um vestido de noiva que não queria usar. A memória era tão vívida que ela podia sentir o tecido entre os dedos, o peso do medo em seu peito e a voz autoritária de um homem ao fundo. Maria Fernanda Santos, você vai se casar com Eduardo Monteiro na próxima semana. E não quero mais discussões sobre isso. A agulha caiu de suas mãos enquanto ela se lembrava do próprio nome. Maria Fernanda Santos. Tinha 26 anos, não 27 como Jorge estimou. Era filha de um pequeno fazendeiro do interior que havia perdido suas terras para dívidas de jogo, e seu pai havia vendido sua mão em casamento para quitar parte das dívidas. Não, murmurou Maria, levando as mãos à cabeça enquanto mais memórias se despejavam como água de uma represa que se rompe. Eduardo Monteiro, 45 anos, dono de uma rede de açougues e supermercados, homem conhecido por sua riqueza e temperamento violento. Ele havia comprado Maria como se ela fosse uma mercadoria, prometendo ao pai dela pagar todas as dívidas em troca do casamento. Dona Rosa encontrou Maria no chão do jardim de inverno, chorando convulsivamente e repetindo: eu me lembro, entre soluços. Imediatamente ligou para Jorge, que cancelou todas as reuniões e correu para casa. Quando Jorge chegou, encontrou Maria no sofá da biblioteca, mais calma, mas ainda tremendo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela segurava um lenço que Dona Rosa lhe havia dado. Maria, o que aconteceu? Eu me lembro, disse ela com voz rouca. Me lembro de tudo. Jorge sentou-se cuidadosamente ao lado dela. Quer me contar? Maria olhou para ele e Jorge viu nos olhos dela uma tristeza profunda misturada com alívio. Meu nome é Maria Fernanda Santos. Tenho 26 anos e nasci numa pequena cidade do interior chamada Vila dos Campos. Meu pai, João Santos, era dono de uma pequena propriedade rural, mas perdeu tudo no jogo. Jorge escutou em silêncio, segurando a mão dela. Quando as dívidas ficaram impagáveis, ele fez um acordo com um homem chamado Eduardo Monteiro. Eduardo pagaria todas as dívidas em troca de me casar com ele. Meu Deus, murmurou Jorge. Eu não tive escolha. Meu pai disse que era a única forma de salvar nossa família da ruína completa. Eduardo tinha 45 anos. Era conhecido na região por ser violento com as mulheres, mas tinha muito dinheiro. Maria pausou, enxugando os olhos. Durante os 2 meses de noivado, ele me manteve praticamente prisioneira na casa dele. Eu só podia sair acompanhada. Não podia falar com outras pessoas sem supervisão e ele me batia sempre que eu questionava alguma coisa. Jorge sentiu raiva crescendo em seu peito. Ele te batia? Sim. Dizia que estava me educando para ser uma esposa adequada, que eu era propriedade dele agora e deveria me acostumar. Como você escapou? Perguntou Jorge, admirando a coragem que Maria havia demonstrado. Eduardo viajou para a capital 3 dias antes do casamento para resolver alguns negócios. Foi minha única chance. Eu havia guardado um pouco de dinheiro que consegui pegar escondido da carteira dele e sabia que tinha apenas algumas horas antes que percebessem minha fuga. Maria se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins onde se sentia segura. Peguei apenas as roupas do corpo e caminhei pela madrugada até a rodoviária da cidade vizinha. Comprei uma passagem para a capital e depois outra para cá. Não tinha nenhum plano. Apenas queria ir para um lugar onde Eduardo nunca me encontrasse.
E como chegou até minha casa? Quando o ônibus chegou aqui, eu já estava sem dinheiro. Caminhei pelas ruas por 2 dias, dormindo em praças e comendo restos que encontrava no lixo. No 3º dia, eu estava tão fraca que comecei a desmaiar. Lembro de ter visto o portão de uma casa grande e bonita e pensei que se eu morresse, pelo menos seria num lugar bonito. Jorge sentiu o coração se partir, imaginando Maria sozinha, com fome, desesperada, desmaiando no portão de sua casa. E a amnésia? O médico estava certo. Meu cérebro se protegeu das memórias traumáticas. Mas também acho que, inconscientemente, eu não queria lembrar, porque sabia que lembrar significaria enfrentar a realidade de que Eduardo estaria me procurando. Jorge se aproximou de Maria e a abraçou por trás, apoiando o queixo no topo de sua cabeça. Eduardo ainda está te procurando? Tenho certeza de que sim. Ele não é o tipo de homem que aceita perder alguma coisa que considera sua propriedade. E ele gastou muito dinheiro comigo. Pagou as dívidas do meu pai, comprou o vestido de noiva, organizou a festa. Ele vai querer recuperar seu investimento. Que tipo de recursos ele tem para te encontrar? Muitos. Ele tem contatos na polícia, investigadores particulares e dinheiro suficiente para manter uma busca por muito tempo. Jorge se afastou e olhou Maria nos olhos. Você tem medo que ele te encontre aqui? Tenho, admitiu Maria. Mas também sei que não posso fugir para sempre. E o quê? E não quero fugir de você. Estes foram os melhores dias da minha vida, Jorge. Pela primeira vez, me senti livre, amada, respeitada. Não quero perder isso. Jorge caminhou pela biblioteca por alguns minutos, processando tudo o que havia escutado. Maria observou-o ansiosamente, temendo que as revelações sobre seu passado pudessem mudar os sentimentos dele. Jorge, chamou, ela timidamente. Você ainda me ama? Mesmo sabendo de tudo isso? Jorge parou imediatamente e olhou para ela com intensidade. Maria, você realmente acha que alguma coisa do que me contou mudaria o que sinto por você? Eu não sei. Agora você sabe que tenho problemas, que pode haver perigo, que minha vida é complicada. Jorge se aproximou dela e segurou seu rosto entre as mãos. Escute-me bem. Eu te amo. Amo sua coragem, sua força, sua gentileza. Amo a forma como você transformou esta casa em um lar. Amo como você me fez sentir vivo novamente. Mas Eduardo é um problema que vamos resolver juntos, interrompeu Jorge. Ninguém vai te machucar novamente. Ninguém vai te forçar a fazer nada que não queira. Eu prometo isso. Maria começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alívio. Você realmente faria isso por mim? Faria qualquer coisa por você, respondeu Jorge sem hesitar. Qualquer coisa. Jorge não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, ligou para Roberto Silva, o investigador particular que havia usado durante o caso de Afonso e Raquel, e marcou uma reunião para o dia seguinte. Preciso de informações completas sobre um homem chamado Eduardo Monteiro, dono de açougues e supermercados no interior, e preciso que você descubra se ele está procurando ativamente por uma mulher chamada Maria Fernanda Santos. Pode ser perigoso? Perguntou Roberto. Muito. E preciso que você seja discreto. Se ele descobrir que alguém está investigando, pode complicar as coisas. Enquanto Jorge fazia os arranjos de segurança, Maria passou o dia tentando processar todas as memórias que haviam retornado. Era estranho lembrar-se de sua vida anterior, uma vida de medo, controle e desesperança, enquanto estava vivendo uma vida de amor e liberdade. É como se eu fosse 2 pessoas diferentes, confessou ela a Dona Rosa, enquanto a ajudava no jantar. A Maria, que vivia com Eduardo, era assustada, submissa, sempre com medo. A Maria que vive aqui é feliz. Porque aqui você pode ser quem realmente é, observou Dona Rosa sabiamente. O Sr. Jorge vê a verdadeira você e ama essa pessoa. Naquela noite, Jorge e Maria tiveram a conversa mais séria de seu relacionamento. Eles se sentaram na varanda da biblioteca, observando as estrelas e conversando sobre o futuro.
Maria, preciso perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesta comigo. Sempre sou. Se você pudesse escolher entre voltar para a sua vida anterior, resolver as coisas com seu pai, enfrentar Eduardo legalmente, reconstruir sua vida em Vila dos Campos, ou ficar aqui, comigo, o que escolheria? Maria não hesitou. Ficaria aqui com você, sem dúvida alguma. Mesmo sabendo que pode ser perigoso, que Eduardo pode nos encontrar? Especialmente por isso. Jorge, você me deu algo que eu nunca tive, uma escolha. Pela primeira vez na minha vida, posso escolher meu próprio futuro. E escolho você. Jorge a beijou suavemente. Então vamos fazer isso da forma certa. Vamos nos proteger, mas também vamos viver nossas vidas. Não vou deixar o medo de Eduardo nos impedir de ser felizes. O que você tem em mente? Primeiro, vamos melhorar a segurança da casa. Segundo, vamos legalizar sua situação. Você precisa de documentos, uma identidade nova se necessário. Terceiro, se Eduardo aparecer, estaremos preparados. E se ele trouxer a polícia? E se tentar dizer que você me sequestrou? Jorge sorriu. Deixe isso comigo. Tenho alguns contatos também. No dia seguinte, Roberto Silva veio à mansão com informações preocupantes sobre Eduardo Monteiro. Jorge e Maria se reuniram com ele na biblioteca para escutar o relatório. Eduardo Monteiro, 45 anos, dono da rede Monteiro Carnes e Supermercados, com 15 estabelecimentos em 5 cidades do interior, patrimônio estimado em 50 milhões de reais. Jorge e Maria trocaram olhares preocupados. Mas aqui vem a parte interessante, continuou Roberto. Ele tem um histórico de violência doméstica. 2 ex-esposas prestaram queixa contra ele, mas retiraram as denúncias depois de receberem compensações financeiras substanciais. Ele as comprou, murmurou Maria. Exatamente. E há rumores de que ele tem conexões com figuras políticas locais e alguns policiais. Nada comprovado, mas suficiente para dificultar investigações contra ele. E sobre a busca pela Maria? Ele contratou 3 investigadores particulares diferentes e ofereceu uma recompensa de R$100 mil por informações que levem ao paradeiro dela. Está levando isso muito a sério. Maria empalideceu. R$100 mil? Por mim? Para ele, não é sobre o dinheiro, explicou Jorge. É sobre controle, sobre não aceitar perder. Roberto continuou. A boa notícia é que eles estão procurando na direção errada. Acham que ela está escondida em alguma cidade pequena do interior, não numa capital. Mas isso pode mudar. Após Roberto sair, Jorge e Maria ficaram em 1901 silêncio por um longo tempo, processando as informações. Finalmente Jorge se levantou e se ajoelhou na frente de Maria. Maria Fernanda Santos, disse ele solenemente. Jorge, o que você está fazendo? Estou fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo. Jorge tirou uma pequena caixa do bolso, uma caixa que havia comprado naquela manhã, impulsivamente, após a reunião com Roberto. Case comigo. O quê? Maria ficou sem fôlego. Case comigo. Não porque você precisa de proteção, mas porque eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Case comigo porque não consigo imaginar um futuro sem você. Maria olhou para a caixa, depois para Jorge, depois novamente para a caixa. Jorge, você tem certeza? Não é apenas porque quer me proteger? Tenho certeza de que quero acordar ao seu lado todos os dias pelo resto da minha vida. Tenho certeza de que quero enfrentar qualquer problema que apareça com você ao meu lado. Tenho certeza de que você é a mulher da minha vida. Jorge abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Um solitário que brilhava suavemente na luz da tarde. Não é apenas um anel, explicou Jorge. É uma promessa. Uma promessa de que, não importa o que Eduardo ou qualquer outra pessoa tente fazer, nós vamos enfrentar juntos. Uma promessa de que você nunca mais estará sozinha. Maria estendeu a mão trêmula e Jorge colocou o anel em seu dedo. Era perfeito. Sim, disse ela, lágrimas descendo por seu rosto. Sim, eu case com você. Jorge se levantou e a beijou. Apaixonadamente,
E pela primeira vez desde que recuperara a memória, Maria se sentiu completamente segura. Não porque estava escondida ou protegida, mas porque havia encontrado alguém disposto a lutar por ela e com ela. "Quando?" perguntou Maria quando se separaram. "O mais rápido possível", respondeu Jorge. "Não quero esperar nem mais um dia. Para chamá-la de minha esposa. E Eduardo?" "Eduardo que venha", disse Jorge com determinação. "Quando chegar aqui vai encontrar você casada com um homem que tem recursos para protegê-la e que não tem medo de uma briga." Maria sorriu pela primeira vez desde que recuperou a memória. "Você realmente faria isso? Enfrentaria Eduardo por mim?" "Maria", disse Jorge, olhando nos olhos dela com toda a seriedade. "Eu enfrentaria qualquer um por você. Qualquer um." Naquela noite, Jorge e Maria jantaram como noivos, planejando um casamento simples, mas significativo. Eles decidiram se casar em uma semana, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas Dona Rosa, seu Antônio e alguns poucos amigos próximos de Jorge. "Não será o casamento dos seus sonhos", disse Jorge, "mas será nosso." "É o casamento dos meus sonhos", corrigiu Maria, "porque será com você." Enquanto planejavam o futuro, ambos sabiam que a sombra de Eduardo Monteiro ainda pairava sobre eles. Mas pela primeira vez, Maria não sentia medo paralisante quando pensava nele. Tinha Jorge ao seu lado, e isso mudava tudo. Do lado de fora a noite estava tranquila, mas a 300 quilômetros dali, em Vila dos Campos, Eduardo Monteiro recebia um telefonema de um de seus investigadores com informações sobre uma possível pista na capital. A tempestade estava se aproximando novamente, mas desta vez, Jorge e Maria estariam prontos para enfrentá-la juntos. A semana que se seguiu ao pedido de casamento foi uma mistura de felicidade intensa e preparação cautelosa. Jorge havia contratado uma empresa de segurança discreta para monitorar os arredores da mansão, enquanto Maria e Dona Rosa organizavam uma cerimônia simples, mas elegante nos jardins. "Nunca pensei que me casaria num lugar tão bonito", disse Maria numa manhã de quinta-feira, observando seu Antônio preparar um arco de flores onde eles trocariam os votos. "Nem eu", concordou Jorge, abraçando-a por trás. "Na verdade, depois da traição de Raquel, nunca pensei que me casaria de novo. E agora? Agora mal posso esperar para chamá-la de Senhora Aurélio." Maria sorriu, mas Jorge notou uma sombra de preocupação em seus olhos. "O que está pensando? E se Eduardo aparecer no dia do casamento? E se ele estragar tudo?" Jorge a virou nos braços dele para que pudessem se olhar nos olhos. "Maria, escute-me. Não vamos deixar o medo de Eduardo estragar nossa felicidade. Temos segurança, temos um plano e, mais importante, temos um ao outro." Roberto Silva havia implementado um sistema de vigilância discreta ao redor da propriedade, e Jorge havia informado alguns contatos influentes na polícia local sobre a situação. Tudo estava sendo feito de forma legal e cuidadosa. "Além disso", acrescentou Jorge com um sorriso, "se ele aparecer, vai descobrir que você não está mais sozinha. Vai ter que lidar comigo." O sábado amanheceu com um céu azul claro e uma brisa suave que balançava delicadamente as flores do jardim. Maria acordou no quarto de hóspedes. Eles haviam decidido passar a última noite separados por tradição, sentindo uma mistura de nervosismo e alegria pura. Dona Rosa havia se encarregado de todos os detalhes. O vestido de Maria era simples, mas elegante, um modelo em crepe de seda que ela mesma havia ajustado com suas habilidades de costura. O resultado era perfeito, realçando sua beleza natural, sem ostentação. "Você está linda, querida", disse Dona Rosa, arrumando o véu simples que completava o visual. "Obrigada por tudo, Dona Rosa. Por cuidar de mim, por ajudar com o casamento, por nada", interrompeu a governanta com carinho maternal. "Você trouxe vida e alegria para esta casa. É eu quem deveria agradecer." Enquanto isso, Jorge se preparava em seu quarto, ajustado por seu Antônio, que havia se tornado seu confidente ao longo dos anos. "O senhor está fazendo a coisa certa",
disse o jardineiro enquanto ajeitava a gravata de Jorge. A menina é especial. Vai fazer o senhor feliz. Já me faz, respondeu Jorge, todos os dias. Às 4 da tarde, um pequeno grupo se reuniu no jardim da mansão. Além de Jorge e Maria, estavam presentes Dona Rosa, seu Antônio, as duas arrumadeiras da casa, Roberto Silva, que também estava de guarda, e Dr. Henrique, o médico que havia cuidado de Maria no hospital e se tornado amigo da família. O juiz de paz, um homem gentil indicado pelo advogado de Jorge, conduziu a cerimônia com simplicidade e elegância. Jorge vestia um terno escuro impecável e Maria estava radiante em seu vestido branco. Jorge Aurélio, começou o juiz, você aceita Maria Fernanda Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Jorge sem hesitar, seus olhos fixos nos de Maria. Maria Fernanda Santos, você aceita Jorge Aurélio como seu marido para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Maria, sua voz clara e firme. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Jorge tirou um papel do bolso. Maria, quando você chegou à minha vida, eu estava perdido na minha própria amargura. Você me ensinou que é possível confiar, novamente amar novamente e sonhar com o futuro novamente. Prometo protegê-la, respeitá-la e amá-la com tudo que tenho todos os dias da nossa vida. Maria, que havia decorado seus votos, falou com emoção. Jorge, você me deu algo que eu nunca tive. Liberdade para ser quem eu realmente sou. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro. Não posse ou controle, mas respeito e parceria. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras da vida, sua fonte de força nos momentos difíceis e seu refúgio nos dias tranquilos. Foi exatamente quando o juiz estava prestes a declará-los marido e mulher que Roberto Silva se aproximou discretamente de Jorge. Senhor Aurélio, murmurou ele em voz baixa, temos visita. Jorge olhou para onde Roberto indicava e viu 3 carros pretos estacionando em frente ao portão da mansão. Do primeiro carro, desceu um homem alto de cabelos escuros e postura autoritária, claramente Eduardo Monteiro. Maria seguiu o olhar de Jorge e empalideceu quando viu Eduardo. É ele, sussurrou. Proceda com a cerimônia, disse Jorge calmamente ao juiz. Rápido. Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Jorge beijou Maria rapidamente, mas com intensidade. Agora você é minha esposa, murmurou contra seus lábios. Ninguém pode mudar isso. Eduardo havia conseguido passar pelo portão usando uma identificação falsa de oficial de justiça e agora caminhava determinadamente em direção ao jardim, acompanhado por 2 homens que claramente eram seguranças particulares. Maria. Fernanda! Gritou ele quando a viu. Chega desta bobagem, você vem comigo agora. Jorge se posicionou protetivamente na frente de Maria. Esta é propriedade privada. Você não foi convidado. Eduardo olhou Jorge de cima a baixo com desdém. E você é quem? O homem que sequestrou minha noiva? Sou Jorge Aurélio, e esta é minha esposa, Maria Aurélio. Acabamos de nos casar. Sua esposa? Eduardo riu com sarcasmo. Ela é propriedade minha. Paguei por ela e vou levá-la de volta. Eu não sou propriedade de ninguém, declarou Maria, encontrando coragem para falar. E nunca vou voltar com você. Eduardo deu um passo ameaçador em direção a ela, mas Jorge bloqueou seu caminho. Sugiro que reconsidere, disse Jorge calmamente. Você está sendo filmado por várias câmeras de segurança. Temos testemunhas e a polícia já foi chamada. Como se invocado por suas palavras, o som de sirenes começou a se aproximar. Roberto Silva se aproximou do grupo, carregando uma pasta de documentos. Senhor Monteiro, disse ele formalmente. Sou Roberto Silva, investigador particular. Tenho aqui algumas informações que podem interessá-lo. Que tipo de informações? Depoimentos de suas 2 ex-esposas, detalhando violência doméstica.
comprovantes de pagamentos para que retirassem as queixas e evidências de que o senhor tentou forçar um casamento sem o consentimento livre da noiva. Eduardo ficou visivelmente nervoso. Isso não prova nada. Talvez não, concordou Roberto, mas tenho certeza de que o promotor público ficará muito interessado nestes documentos, especialmente considerando que tráfico de pessoas, forçar alguém ao casamento mediante coação financeira, é crime federal. 2 carros da polícia entraram na propriedade nesse momento e Eduardo percebeu que sua posição havia se tornado insustentável. O delegado que desceu do primeiro carro da polícia era conhecido de Jorge, Dr. Carlos Mendes, um homem íntegro que havia trabalhado no caso de Afonso e Raquel. Senhor Aurélio, recebemos um chamado sobre invasão de propriedade? Delegado Mendes, este é Eduardo Monteiro. Ele invadiu minha propriedade durante meu casamento, ameaçou minha esposa e está tentando forçá-la a ir com ele contra a vontade dela. O delegado olhou para Eduardo, depois para Maria. Senhora, o senhor a está ameaçando? Sim, respondeu Maria com voz firme. Ele me manteve em cárcere privado por 2 meses, me agrediu fisicamente e tentou me forçar a casar com ele. Fugi. Há 1 mês e me casei hoje com um homem que amo. Eduardo tentou uma última cartada. Ela está mentindo. Tínhamos um acordo com a família dela. Um acordo, repetiu o delegado secamente, onde uma mulher adulta era tratada como propriedade. Senhor Monteiro, o senhor está preso por invasão de propriedade, ameaça e vamos investigar as acusações de cárcere privado e agressão. Enquanto Eduardo era algemado, ele olhou para Maria com raiva e desespero. Você vai se arrepender disso, Maria. Ninguém me trata assim. Meu nome é Maria Aurélio agora, respondeu ela calmamente, e nunca mais vou me arrepender de ter escolhido a liberdade. Após Eduardo ser levado pela polícia e todos os convidados parabenizarem o casal, Jorge e Maria finalmente ficaram sozinhos em sua casa. A tensão do confronto deu lugar a uma sensação de alívio e alegria pura. Acabou, disse Jorge, abraçando Maria na varanda da biblioteca. Eduardo não pode mais machucá-la. Eu sei, respondeu Maria, aninhando-se em seus braços. Mas não foi isso que me deu coragem para enfrentá-lo. O que foi então? Foi saber que você estava ao meu lado, que eu não estava mais sozinha. Jorge a beijou suavemente. Nunca mais estará sozinha, nunca mais. Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, fazendo planos para a vida juntos. Jorge queria ensinar Maria sobre o negócio imobiliário, achando que ela tinha talento para design de interiores. Maria queria aprender mais sobre administração para ajudá-lo na empresa. Quer saber de uma coisa? Disse Maria nas primeiras horas da madrugada, deitada nos braços de Jorge. O quê? Quando perdi a memória, achei que havia perdido tudo, mas na verdade perdi apenas as coisas ruins e ganhei você. A vida de Jorge e Maria havia se estabelecido numa rotina feliz e produtiva. Maria havia começado a trabalhar na empresa de Jorge, desenvolvendo um talento natural para a decoração de interiores que impressionava os clientes. Ela havia transformado não apenas a mansão em um verdadeiro lar, mas também vários dos empreendimentos imobiliários de Jorge em espaços mais acolhedores e atraentes. Eduardo havia sido condenado a 3 anos de prisão por cárcere privado, agressão e ameaça. Suas ex-esposas, encorajadas pela coragem de Maria, haviam prestado novos depoimentos que fortaleceram o caso. Seu império de supermercados estava sendo investigado por outras práticas ilegais. Dona Rosa, disse Maria numa manhã ensolarada, posso conversar com você? Claro, querida. O que foi? Maria sorriu misteriosamente. Acho que você vai ser vovó Rosa em alguns meses. Dona Rosa soltou o prato que estava lavando. Você está grávida, de 2 meses. A governanta começou a chorar de alegria e abraçou Maria como se fosse sua própria filha. Senhor Jorge já sabe? Não. Quero contar para ele hoje à noite no jantar. Jorge chegou em casa naquela noite para encontrar a sala de jantar decorada com velas e flores, e Maria usando um vestido especial que ela mesma havia costurado. O que estamos comemorando? Perguntou ele, beijando-a. O futuro.
respondeu Maria misteriosamente. Durante o jantar, Maria estava claramente nervosa e excitada. Finalmente, na sobremesa, ela entregou a Jorge um pequeno embrulho. O que é isso? Abra e veja. Jorge abriu o embrulho e encontrou um par de sapatinhos de bebê amarelos que Maria havia costurado. Jorge olhou para os sapatinhos, depois para Maria, depois novamente para os sapatinhos. Maria, você está me dizendo que... Estou grávida, Jorge. Vamos ter um bebê. Jorge se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Correu até Maria e a pegou no colo, girando com ela pela sala de jantar. Um bebê, vamos ter um bebê. Você está feliz? Feliz? Maria, estou extasiado. Você me deu tudo que eu nem sabia que queria. 9 meses depois, Jorge estava no hospital segurando sua filha recém-nascida. Uma menina de olhos verdes como os de Maria e cabelos escuros como os dele. Como vamos chamá-la? Perguntou Maria, ainda cansada, mas radiante. Esperança, disse Jorge sem hesitar, porque foi isso que você trouxe para a minha vida. Esperança Aurélio, testou Maria. É perfeito. Quando voltaram para casa com o bebê, Dona Rosa e seu Antônio estavam esperando com um berço que o jardineiro havia feito à mão e que Dona Rosa havia decorado com linhas bordadas por Maria. Bem-vinda ao lar, pequena Esperança, disse Dona Rosa, pegando a bebê no colo. Jorge observou a cena. Sua esposa, sua filha e as pessoas que se tornaram sua família escolhida, e sentiu uma gratidão profunda pela reviravolta que sua vida havia tomado. Sabe, disse ele a Maria naquela noite, quando estavam observando Esperança dormir em seu berço. Há 2 anos eu achava que minha vida havia acabado, que nunca mais seria feliz. E agora? Agora percebo que minha vida estava apenas esperando para começar de verdade. Maria sorriu e se aninhou em seus braços. A minha também. A mansão dos Aurélio estava cheia de risadas numa tarde de domingo. Esperança, agora com 2 anos, corria pelos jardins perseguindo borboletas sob o olhar atento de seu Antônio, que havia se tornado o avô carinhoso que ela nunca havia conhecido. Jorge e Maria estavam na varanda, observando a filha brincar e discutindo os planos para expandir a empresa. Maria havia se tornado sócia oficial dos negócios de Jorge, especializando-se em design de interiores para os empreendimentos da família. Jorge, disse Maria, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes, quando olho para tudo isso, nossa casa, nossa filha, nossa vida, ainda não acredito que é real. Jorge a beijou suavemente na testa. É real. Nós somos reais. E vamos ser felizes pelo resto de nossas vidas. Promete? Prometo. Para sempre. Do jardim, a risada cristalina de Esperança ecoou pela propriedade, misturando-se com o canto dos pássaros e o som da fonte. Era o som da felicidade, da família e de sonhos que se tornaram realidade. Jorge Aurélio havia encontrado uma jovem desmaiada em seu portão numa manhã qualquer, e essa descoberta havia mudado sua vida para sempre, exatamente como prometido no título de sua história. Ele havia descoberto que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de curar feridas, construir famílias e criar futuros mais belos do que qualquer um poderia imaginar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você. Okei. Tää vuotaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis mä oon nyt sängyssä tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mut täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä.
Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaiken. Mutta se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Tonne. Katsotaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Vai niin kuin silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla ja mulla on niin pulloja tässä pöydällä. Ja mä vien ne huomenna. Mut tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään.
Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä en myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin dikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin, mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tuota tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, miks täällä on jotain. Laitan noin tonne. En oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku. Sitten kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikin Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.